vamos retomar o texto que o Espírito Santo de Deus ministrou meu coração. E eu disse: Senhor, só nos últimos 30 dias eu preguei umas 4, 5 vezes já nesse texto. O Espírito Santo disse: eu quero falar. E eu creio em nome de Jesus Cristo que aquilo que Deus ministrou meu coração irá ministrar o seu também. Capítulo 6 do profeta Isaías é um chamado específico de Deus para um tempo sobrenatural na vida de Isaías. Olha para mim, para você entender, porque eu prometo que serei rápido por conta do tempo, mas também quero ser coeso com aquilo que Deus colocou no meu coração. Existem 2 tipos de chamados e propósitos sobre as nossas vidas. Tem gente que diz assim: eu não tenho chamado de Deus. E se eu te disser que você, desde que nasceu, tem um chamado de Deus? A palavra de Deus diz assim: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Olha o que Pedro diz à igreja em Jerusalém: povo santo, nação adquirida. Para quê? Propósito: anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É fato que todos nós temos uma chamada, e eu chamo isso de chamado universal, quando todos nós somos chamados para um propósito: representar o Senhor Jesus. Representar Cristo não é a função específica de um pastor, não é a função específica de um evangelista, não é a função específica de um diácono ou de um presbítero, de uma missionária ou de um missionário, de um bispo ou de um apóstolo. Representar Cristo é uma chamada universal. Todos nós temos essa chamada, independente de onde nós nascemos, qual foi a nossa cultura, qual a religião de infância que tivemos. Todos nós temos chamado, independente, Edileuza, da nossa idade. Se eu tenho 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, 80 anos, todos nós temos uma chamada. Nós temos, independente de qualquer coisa, uma chamada universal da parte de Deus, para sermos representantes do Senhor na terra. O fato é que, preste atenção, a maioria de nós se exime desse chamado, dessa responsabilidade. Porque quando eu entendo que eu tenho uma chamada representativa da parte dos céus sobre a minha vida, e eu represento, olhe bem o que Pedro diz: vocês são nação santa, povo adquirido, ou seja, povo comprado. Ele diz: vocês são sacerdócio real, ou seja, vocês são sacerdote diante do rei, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu entendo que a chamada de Deus para a minha vida, independente da posição que eu tenho, independente do nível de estudo em que eu tenho ou intelectual, eu tenho um propósito de Deus, e isso é inegável. A Bíblia deixa muito claro isso. Mas existe para alguns de nós esse que é chamado específico de Deus. São dons e habilidades que Deus nos dá para que o seu reino seja produtivo, para que o reino do Senhor Jesus Cristo cresça e avance, para que o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, ela possa expandir e alcançar o maior propósito de todos. Eu vejo muita gente dizendo: as guerras, as doenças, essas pandemias que dão, isso é sinal da volta de Cristo. O único sinal que Jesus Cristo deu como o mais correto a respeito da vinda de Cristo chama-se Evangelho anunciado nos 4 cantos da terra. Por isso o reino do Senhor precisa progredir, por isso o reino do Senhor precisa avançar. Nós precisamos alcançar aquilo que Deus propôs para a nossa vida.
O profeta Isaías já tem um chamado de Deus, e ele anuncia do capítulo 1 até o capítulo 5 algumas coisas importantes. Mas é no capítulo 6 que Deus faz uma chamada para Isaías, para que Isaías pudesse mudar de nível no seu propósito e na sua chamada. Domingo pela manhã eu estava orando por alguém, quando o Espírito Santo de Deus me disse assim: filho, eu estou estabelecendo um tempo de cura, eu estou estabelecendo um tempo de transformação, porque eu preciso gerar ministérios. E eu orava por algumas pessoas, e Deus começou a visitar algumas pessoas. Nós estávamos encerrando a conferência Curados, viemos para cá à noite, Deus ministrou sobre o nosso coração uma palavra extraordinária. Aonde vai gerar Efraim, é necessário antes gerar Manassés, porque nós queremos muita prosperidade nas áreas da nossa vida, e esquecemos que antes é preciso gerar cura. É necessário que seja gerado cura antes de gerar prosperidade. Nós queremos prosperidade na vida conjugal, familiar, ministerial, mas não compreendemos que antes de José ter Efraim, que significa Deus me fez prosperar, ele teve Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer da minha dor. Então, quando nós entendemos esse propósito, nós mudamos de nível, nós alcançamos o propósito de Deus de forma peculiar. E o que Deus está querendo para o profeta Isaías é isso. No capítulo 6, ele se apresenta a Isaías no ano em que morreu o rei Uzias, e a Bíblia Sagrada diz que o trono de Deus, do verso 2 até o verso 5, a Bíblia Sagrada diz que Isaías está falando sobre a grandeza do trono de Deus, sobre a grandeza do trono estabelecido de Deus. Mas é no capítulo 6, no verso 6, que Isaías começa a dizer: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como antenais, e com ela tocou a minha boca. E quando ela toca a boca do profeta Isaías, a Bíblia diz que a boca do profeta, os lábios do profeta, é removido o seu pecado, e é perdoado o seu pecado. Eu entendo que nós precisamos, nesse novo tempo que Deus está estabelecendo. Eu vim orando há algum tempo sobre o tema do ano de 2021, e eu fiquei bem alguns meses questionando a Deus e perguntando: Deus, depois desse tempo em que o Senhor estabelece o seu trono, e nós entendemos isso, nós compreendemos que esse tempo aconteceu, isso é inquestionável. Deus estabeleceu o seu governo através de tudo que nós vivemos no ano de 2020. A única coisa que Deus fez, Rose, foi dizer para mim, para você, para cada um de nós, que é Ele quem governa. Ele deixou a medicina confusa, Ele deixou o governo confuso, Ele nos deixou confuso. Eu nunca fiz essa oração, e esses dias eu orava ali e dizia: Deus, que ano confuso foi esse? Mas é justamente Deus estabelecendo, Edileus, o seu reino. Então não tenho dúvida de que o governo de Deus está estabelecido. Nós aprendemos as lições mais importantes durante esse ano de 2020, que se não for Deus com a sua mão poderosa sobre a nossa vida, nós nem aqui estaríamos. Pessoas que nós perdemos eram inimagináveis, homens de Deus que tinham um status a nível de nação, que nós perdemos, e nós olhamos e dizemos: como assim? É Deus dizendo: é o meu reino que está sendo estabelecido, no meu reino eu faço do meu jeito, da minha forma. E eu orava a Deus e dizia: Deus, qual é o tema que nós iremos dar para esse ano de 2021? Eu fui ministrar ali na Tenda Missões, e Deus usou uma missionária para falar comigo. Quando eu terminei de ministrar, ela me chamou no canto e disse: pastor, enquanto o senhor ministrava, Deus me deu 3 palavras, e as 3 palavras é novo tempo, nova unção, novas armas. Essas 3 palavras mexeram comigo: novo tempo, nova unção, novas armas.
Eu retornei ali alguns dias depois e Deus usa de novo para falar a mesma coisa. Aí o Espírito Santo me disse através da boca, de forma profética daquela mulher, e disse: e Deus está te entregando uma região desta cidade, e não é a região que você quer. Aí eu fiquei triste. O Senhor disse claramente para mim: o Senhor está entregando uma região. Eu não vou falar o lugar para vocês, então vocês vão ter que viajar uns 8, 10 quilômetros. O Senhor está entregando uma região para vocês, porque não é onde você quer, onde Ele quer. E eu falei: sim, Jesus, amém. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo para você que Deus trabalha de forma diferente da que nós trabalhamos. Deus confunde às vezes, é justamente para nos trazer um tempo novo. E aí foi onde o Espírito Santo de Deus assentou no meu coração: 2021 é o ano das novidades. Eu vou revelar coisas grandiosas a vocês. E nós estamos declarando durante todo esse mês de dezembro, e vamos iniciar janeiro, uma semana profética, profetizando 2021, do dia 3 até o dia 7, nós teremos cultos aqui todo dia, nós estaremos todos os dias da semana, profetizando aqui esse tempo que Deus vai começar a estabelecer sobre as nossas vidas. Mas olhe bem, para você entender, com Isaías não foi diferente. Para que Deus pudesse revelar algo novo para o profeta Isaías, ele tem que tirar algo. E é isso que me deixa impressionado, porque a Bíblia diz assim, ó, no ano em que morreu, Deus só pode apresentar algo novo para nós, Larissa, quando Ele tira algo. Esse é o grande problema que nos deixa confuso às vezes de viver as novidades de Deus, Edileuza, porque para viver o novo, Deus tira algo que estava antes, e talvez poderia ser um empecilho para o novo de Deus estabelecido. É por isso que quando eu olho para esse texto, eu me apaixono por esse texto. Olhe bem o que diz: no ano em que morreu Reuzias, eu vi o Senhor. Ele tem anos de ministério, mas enquanto Uzias não morre, ele não vê o trono revelado de Deus. Só pode ser revelado algo novo para Isaías quando aquilo que era velho, aquilo que impedia Isaías de progredir, aquilo que impedia Isaías de ir para o próximo nível, fosse retirado dele. Só que nós temos medos de percas, e o grande problema nosso é esse, porque nós nos acostumamos, até mesmo com coisa ruim. E perdoe o termo que eu vou falar aqui, até mesmo com coisas ruins nós nos acostumamos. Aí Deus precisa tirar para apresentar um novo dele para nós. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando Deus tira Uzias do trono, quem é que aparece no trono? E tem crente aqui, irmão, me ajuda aí. No ano em que Deus tira Uzias do trono, quem é que aparece? Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus se manifesta ao profeta Isaías no trono. E no trono a glória dele enche a casa. Os serafins voam diante dele gritando, dizendo, cantando: Kadosh, 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 Santo, 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 Santo. E a Bíblia Sagrada diz que Isaías sente temor do que ele vê. Olha para mim, para você entender, é no meio do caos é que Deus gera coisas novas. Eu entendo em nome de Jesus Cristo, naquilo que o Espírito Santo de Deus está profetizando para nós, novo tempo, nova unção, novas armas. É no meio do caos, é no meio da confusão. A nação de Israel está vivendo uma confusão terrível, ninguém sabe o que vai acontecer, se quem vai substituir Uzias tem a mesma capacidade administrativa com ele, mas é no meio do caos é que Deus está dizendo: deixa eu estabelecer o meu trono, porque quando eu estabeleço o meu trono, coisas novas são reveladas à minha igreja. O Senhor está revelando algo novo para nós no meio desse caos.
O Senhor está revelando algo novo para nós no meio dessa circunstância. E o Senhor está dizendo: tem novidade chegando aí, tem novidade chegando aí. Eu me lembro do profeta Isaías no capítulo 43 e o verso 18, falando com a nação de Israel, dizendo: ei, esqueçam as coisas do passado, deixem as coisas velhas para trás. Eis que eu faço uma coisa nova, rios irão surgir no deserto e águas irão aparecer no meio do ermo. Deus está produzindo algo novo sobre a nossa vida. Há um propósito de Deus para nós. Está na hora de nós nos empoderarmos, está na hora de nós tomarmos posse, em nome de Jesus Cristo, daquilo que Deus está estabelecendo sobre a nossa vida. Você sabia que em alguns momentos seremos arrancados da nossa área de conforto para Deus revelar algo novo? Algumas novidades de Deus só irão surgir quando nós formos arrancados da nossa zona de conforto. Quem lembra de Moisés? Lá em Êxodo capítulo de número 2, a Bíblia diz que nasce, criado pela filha de Faraó, no conforto do palácio, estudou nas melhores faculdades do Egito, e agora Deus o arranca do Egito e leva para o deserto pastorear a ovelha. Mas é no deserto que Deus se apresenta a Moisés, e Moisés se torna o maior líder da história. Lá no deserto, Deus aparece a Moisés e diz assim: Moisés, eis que eu escolhi você para ser o libertador de Israel. O clamor do meu povo tem chegado até a minha presença. Aí Moisés diz assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E Deus disse para ele: fica tranquilo, porque quando você chegar lá, a única palavra que você terá para ele será: o eu sou me enviou a vocês. Nós temos medo das coisas novas. Nós temos medo de novidade. Você sabia disso? Eu preguei em um evento há pouco tempo atrás e eu disse para os irmãos, o pastor me sugeriu, disse: pastor, coloca o tema do evento. O senhor faz assim. Meu Deus, irmão, colocar tema em evento dos outros é ruim. Mas ele disse: não faça, pastor, eu confio no Senhor. Eu coloquei conferência transformados. Só que deixa eu te falar uma coisa: nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. E nós preferimos falar assim: vamos para um congresso, do que vamos para uma conferência. Irmã Larissa, quero convidar você para ir para uma conferência. Que isso, pastor? Mas se eu falar na linguagem que crente entende, vamos para um congresso? A gente já, lá vai ter cantor, vai ter pregador, vai ser glória a Deus, vai manifestar. Porque nós temos medo do que é desconhecido. Congresso é ajuntamento, enquanto conferência é se assentar para conferir. Então eu prefiro muito mais me assentar para conferir contigo do que apenas me ajuntar contigo. Só que nós temos medo do que é novo. Qualquer proposta nova que venha para nós, nós temos medo. E Deus está propondo algo novo para Isaías. Deus está dizendo: Isaías, o governo de Uzias acabou. A influência que você tinha dentro do palácio, porque de Uzias, ficou para trás. Agora você vai confiar totalmente no meu governo daqui para frente. Com Moisés não é diferente. Depois de 40 anos pastoreando ovelha, Moisés perdeu toda a habilidade de falar que ele tinha lá no Egito. Sabe aquele conhecimento supremo do Egito? Moisés havia perdido quase 80% lá, esquecido. Mas agora, quando Moisés se apresenta ao Senhor, diz: Senhor, e o que eu direi quando eu chegar lá? Deus disse assim: apenas diga que eu sou enviou a vós. Sabe por quê? Porque para viver as coisas novas de Deus, Deus não depende da nossa capacidade, somos nós que dependemos da capacidade dele de nos habilitar para aquilo que ele tem para revelar sobre as nossas vidas.
Mas se Deus revelar algo novo, eu não sei o que eu vou fazer, pastor. Se Deus revelar algo novo, pastor, não sei como é que eu vou me comportar diante. Fica tranquilo em nome de Jesus. Se Deus revelar algo novo, a capacidade quem vai dar é Ele, para você lidar com esse tempo, com essa novidade de Deus. Então está na hora de nós nos empoderarmos e vivermos aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Há um propósito de Deus para a minha vida, um propósito de Deus para a sua vida, mas o medo nos inibe de alcançar esse propósito de Deus. O que Moisés está tendo aqui é medo. Vai para o Egito de volta, o que? Do lugar onde eu fugi? Você vai lá, porque quando você for lá, eu vou mostrar para você que eu sou Deus na sua vida, e no Egito eu vou mostrar que eu sou Deus acima de qualquer outro Deus. Existe um propósito de Deus para nós. Existe algo de Deus para ser revelado nas nossas vidas. Existe algo extraordinário de Deus para que nós possamos nos empoderar. Só que nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Não podemos fugir, porque olhe bem o que diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Deus falou especificamente com Isaías, para Isaías: ô Isaías, você pode ir por nós? Não, a voz que ecoa no trono é assim, Edileuzo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está dizendo para Isaías: você pode se habilitar para isso. Há um tempo novo, há um tempo profético, há um tempo messiânico para ser profetizado sobre a terra, e eu preciso de alguém que se disponha para isso. Isaías se posiciona e diz assim: eu vou, envia-me a mim. Deus quer tomar as nossas vidas com um propósito extraordinário de ganhar esse bairro, de ganhar essa cidade, de conquistar lugares. O reino de Deus, ele não se mede pelo espaço, mas o reino espiritual, ele é dividido por espaços. Por quê, pastor? Que nós precisamos entender que o reino de Deus é alocado por espaços, e eu e você precisamos tomar conta desses espaços que não está sendo dominado pela igreja de Cristo Jesus. Você sabia que lá do lado da sua casa tem alguém morrendo, precisando ouvir uma palavra de Deus? Você sabia que no meio da sua família tem alguém precisando ouvir que o Senhor muda a história? E a Bíblia continua a mesma coisa, irmã Larissa: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós precisamos tomar posse desse tempo de Deus sobre as nossas vidas. Novo tempo, nova unção, novas armas. O Senhor está entregando para nós algo grandioso, e nós não podemos recuar diante daquilo que Deus vai fazer. Nós não podemos retornar atrás diante daquilo que o Senhor vai fazer. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Enquanto Moisés está sendo chamado e sendo recusado, Deus está providenciando o recurso. Porque quando ele diz eu não sei falar, Deus não disse eu vou falar na sua boca. Deus diz: chama o teu irmão Arão. Olha para quem está perto de você e diga: os recursos é da terra mesmo que Deus vai nos dar. Porque às vezes nós falhamos, sabe por quê? No propósito de Deus, porque nós achamos que alguns recursos sobrenaturais vão cair do céu na nossa mão, igual o martelo de Thor. A gente levanta a mão e o martelo vem. Não, os recursos vão ser gerados aqui na terra mesmo. Deus vai colocar alguém junto com você. Deus vai levantar alguém contigo para ser a voz que você não consegue ter. O problema de Moisés é o peso de língua. Alguns dizem que ele era gago, fala pesada, não conseguia falar muito bem. Mas aí Deus diz: fica tranquilo, eu já vou falar com Arão. Antes de você chegar lá, Arão vai estar te esperando, porque ele vai ser o seu porta-voz. Você fala para ele, ele fala diante da presença de Faraó. Fique tranquilo, Deus já está providenciando o recurso. Deus já está providenciando o recurso. Os recursos são da terra mesmo. O que Deus vai fazer é justamente isso: levantar pessoas para serem recursos sobre as nossas vidas.
Lá em Juízes, capítulo de número 6, tem outra história sensacional. Quem é que lembra da história de Gideão? O anjo do Senhor chega diante de Gideão e diz: Gideão, varão poderoso, guerreiro poderoso. E ele diz assim: onde é que estava o Senhor quando os nossos pais nos contaram a respeito do Senhor e nunca vimos atuação? Como que o Senhor diz que eu sou valoroso e que o Senhor está comigo? E o anjo do Senhor diz: vai nessa tua força, vai nessa tua força. Sabe o que eu aprendo com a palavra de Deus? Que Deus nunca chama alguém para uma missão específica sem que esteja envolvido em algo extraordinário. Moisés está envolvido em algo extraordinário, cuidando das ovelhas do seu sogro e aprendendo sobre como lidar com o deserto, porque ele vai ficar 40 anos conduzindo um povo no deserto. Parece que o lugar que você está não é grande coisa, mas é o lugar do seu aprendizado. Você pode não estar entendendo nada agora, mas é o lugar que Deus está te usando, está usando você para aprender, para crescer, para ter as maiores experiências da sua vida. Um dia alguém disse para mim assim: pastor, por que o senhor nunca veio para Sinop antes? Eu disse: propostas foram muitas, palavras de incentivo foram muitas, mas eu tinha que respeitar o tempo do treinamento. Existe um tempo em que Deus nos treina para algo. Existe um tempo em que Deus nos treina para algo grandioso. O ministério do profeta Isaías dentro do palácio é treinamento para aquilo que Deus vai usá-lo fora do palácio. O treinamento de Moisés lá no deserto cuidando de ovelhas é o treinamento que ele vai precisar para conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida. O tempo em que Gideão está passando sozinho dentro do lagar malhando trigo, preste atenção, é o tempo do treinamento de Deus para ele conduzir o povo. Se coloque de pé, por favor. Eu prometi que seria rápido nessa noite. Eu tenho mais um monte de coisa para dizer aqui, mas eu quero nessa noite fazer diferente. Esta noite eu quero fazer diferente. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pastor, eu não tenho habilidade de pregar. Nós terminamos o propósito, uma vida com propósito hoje. Pastor Rick Warren é pastor de uma igreja em Saddleback com mais de 10 mil membros, uma mega igreja. E lá nessa igreja todos são ensinados que servir é a primazia da igreja. Então ninguém da igreja fica fora dos projetos da igreja. Há uma área específica para cada um servir de alguma forma. Eu não sei fazer nada, pastor, só costurar. Você exerce um ministério dentro da igreja, costurando. Pastor, eu não tenho habilidades para falar no microfone, a minha profissão é mecânica. Você tem uma oportunidade de servir dentro da igreja, na parte mecânica da igreja. As pessoas nos Estados Unidos costumam doar carros, aqui nós usamos até acabar. Às vezes o carro tem 4 rodas, a gente roda com 3, para aproveitar ele ao máximo. Lá nos Estados Unidos é diferente. Então, por exemplo, um carro lá teve um problema de carburador, ou teve um problema na turbina, lá usa muito 4x4. Então eles doam, compram outro e doam para a igreja. E a igreja tem uma equipe de mecânicos que trabalham durante a semana, mas dedicam um dia da semana para servir na igreja. Esses carros são reformados e doados para outros irmãos da igreja.
igreja. Viu por que eu tenho vontade de falar? Isso é servir. Eu estou usando esse testemunho aqui para você entender o que é servir. Você não precisa ser um bom orador, mas você tem uma habilidade que serve no reino. Deus te deu um dom, uma capacidade para servir na igreja, para fazer com que o reino de Deus aconteça. 2021 nós iremos estabelecer os grupos de conexão aqui em Sinop. Nós já temos os nossos grupos funcionando em Feliz Natal já há um ano. Nós vamos fazer um trabalho de reciclagem lá no mês de janeiro. E em fevereiro nós começamos o treinamento aqui. E todos nós precisamos ser úteis para esse propósito de Deus. A Edileuza pode não ter habilidade do conhecimento bíblico, mas ela pode dizer: pastor, eu quero um grupo aqui na minha casa, uma vez por semana. De alguma forma eu quero alcançar os meus vizinhos, quero alcançar minha família, quero alcançar os meus colegas. Mas eu não dou conta de, pastor, dirigir o grupo. Nós levantamos alguém que tem essa habilidade para fazer isso. E aí, Edileuza, mesmo sem habilidade da oratória ou sem habilidade do conhecimento bíblico, ela vai estar servindo, porque a causa dela vai estar sendo palco para almas se renderem aos pés do Senhor. Nós precisamos entender que todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para o propósito do serviço. E a voz de Deus está ecoando nesses últimos dias: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta, ela vem de mim e de você. A resposta, ela vem de mim e de você. Sou eu e você os responsáveis em responder ao chamado de Deus. O profeta Isaías está saindo de uma chamada para uma chamada extraordinária. O Senhor quer nos tirar desse nível que estamos e levar a outro nível. Você pode até dizer: Senhor, eu não tenho muita expectativa, Senhor, eu não tenho muita esperança, Senhor, eu não tenho muita. Mas o Senhor está dizendo para você hoje, o Senhor está te chamando. Nesse lugar, preste atenção que eu vou dizer, porque nós iremos profetizar aqui durante uma semana. Na primeira semana de janeiro de 2021, nós vamos profetizar durante uma semana que esse lugar será palco de coisas extraordinárias. Esse lugar será palco de um chamamento do extraordinário de Deus. Esse lugar será palco de um chamamento extraordinário para a minha vida e para a sua vida. Mas por que esperar 2021? Tem muita gente vindo para fazer parte desse projeto, mas eu e você já estamos aqui. Então para que esperar? Vamos tomar posse, vamos nos empoderar em nome de Jesus. Nós vamos tomar posse daquilo que Deus já estabeleceu e crer em nome de Jesus naquilo que Deus vai fazer.